Tem novidade importante no Galo envolvendo o Botafogo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. E bem-vindas a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estava acompanhando ao início do programa, como faço diariamente, quando vi vocês festejando o primeiro gol de Júnior Santos com a camisa do Botafogo. Tudo por conta da possibilidade de o Atlético se livrar de vez do atacante. E entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Júnior Santos e fez a negociação entre Botafogo e Atlético para entender as condições desse negócio. Um empréstimo gratuito até o fim da temporada, mas logo de cara dá para dizer que o Galo conseguiu uma economia de cerca de 11 milhões de reais. Júnior Santos foi emprestado em março e de março a dezembro são 10 meses de salário. Se a gente incluir o 13º, chegamos a essa conta de 11 milhões de reais. O empréstimo também prevê opção de compra e não há obrigação. Então não tem aquela coisa de se bater metas, o Botafogo é obrigado a comprá-lo. A opção de compra é de 8 milhões de euros, um valor que equivale hoje a 48 milhões de reais. Exatamente a mesma cifra que o Atlético combinou de pagar ao Botafogo quando comprou o atacante na temporada passada. Vale a lembrança de que o Júnior Santos vinha de uma temporada como artilheiro do Botafogo na Libertadores da América. Importante registrar que o Galo ainda não conseguiu pagar os 48 milhões de reais que haviam sido combinados. E se o Botafogo quiser ficar com o Júnior Santos, certamente essa dívida em aberto do Galo para com o Botafogo entraria no pacote da negociação. Porque hoje tem Galo. Ei, Galão, que saudade que eu tava de você, viu? Atlético e Chapecoense se enfrentando às 7 horas da noite na Arena Condá, em Chapecó. Partida, claro, que tem transmissão ao vivo aqui pela 98. A partir das 6h30 a gente já chega com a jornada esportiva esquentando os tamborins para este grande confronto alvinegro. O Barba tem lá as suas escolhas e nessa janela de treino de 10 dias que ele teve, uma dessas escolhas foi por Cauã Soares, atacante, 18 anos da base, tem a sua primeira oportunidade, ainda que acredito no banco de reservas com o treinador argentino. Outro que recebe a primeira chance junto com o elenco sob o comando do Barba é Alexander, desde o dia 13 do mês passado, treinando normalmente, viajou com a delegação, está relacionado e acredito eu até em uma titularidade, já explico o porquê já, tá? Dos 7 jogadores que estavam com as seleções, 3 vão estar na partida desta noite. O Vitão, zagueiro, tinha jogado com a seleção sub-20 em São Paulo, viajou com a delegação normalmente no voo fretado para Chapecó ontem à noite. Outro que se juntou à delegação ontem à noite, Ivan Roman, retornou da seleção do Chile lá da Nova Zelândia, parou em São Paulo, deu aquela descansadinha e zarpou direto de São Paulo para Chapecó, facilitar a logística. E um outro que vai se juntar na manhã desta quinta-feira, Alan Franco, voltou da partida da seleção do Equador contra a Holanda, para em São Paulo hoje pela manhã e vai para Chapecó. Os outros 2 equatorianos, Alan Minda e Preciado, retornando a Belo Horizonte hoje, o mesmo acontecendo com o Júnior Alonso, e amanhã é a vez de Cissé regressar aí da África, onde ele atuou com a seleção de Guiné. Foi lá em Marrocos jogar, quem sabe o Cissé demorando um pouquinho mais, que aproveitou, voltou com a seleção para Guiné, da Guiné foi lá visitar a família, dar um beijo no pai, na mãe, enfim, e retornando amanhã para Belo Horizonte. Bora lá! Imaginando as possibilidades do técnico Barba Domingues, uma delas do Lianco começar como titular, depois desse período já de treinamentos e de preparação, aprimoramento físico, e aí o Galo jogando com 3 zagueiros, é uma das possibilidades, até porque ele não levou o Preciado, levou só o Natanael para a ala, que é uma das opções também. Mas vamos imaginar com 3 zagueiros, com o Alan Franco fazendo a função de ala, como ele fez na seleção equatoriana, tá? Aí imagino que possa ser Everson, o Lianco com o Juan Tressoldi e o Vitor Hugo, Alan Franco, Tomás Pérez, o Alexander, Vitor Hugo meia e o Renan Lodge com o Coelho e o Hulk lá na frente. Outra possibilidade é de repente o Tomás Pérez ou o Alexander darem uma seguradinha, o Natanael entra como ala pela direita e aí o Alan Franco vai para o meio campo. Por que eu acho que o Alan Franco joga? Não tem por que o Atlético fazer esse esforço logístico para contar com o Alan Franco, se não for ideia do Barba para ele começar como titular, né? E aí, quem sabe, numa
outra mudança, tira um dos zagueiros, né? Retoma a posição, ou retoma a formação com um 4-4-2, aí Lianco e Juan, né, Barba? Pelo amor de Deus, tira o Vitor Hugo e leva mais um jogador lá pra frente, faz um 4-3-3, por exemplo, podendo jogar com o Coelho, o Dudu e o Hulk. Bom, vamos ver o que vai fazer o Barba. Às 6h30 da noite a gente chega com as escalações aqui na 98, comendo ali um pedacinho do Grafex, lá ele. Abraço, moçada. Fui! O Igor foi falando de jogador, e aí a gente foi embolando, só para reforçar, e aí o Atlético, é uma informação do Atlético, sei que o Igor trouxe, mas para ficar claro para a gente comentar aqui, Miranda, Cabido e Henrique. O Alan Franco vai de São Paulo para Chapecó, na manhã de hoje ele vai de São Paulo para Chapecó. O Alan Minda volta para Belo Horizonte, não viaja para Chapecó. Cissé chega em Belo Horizonte na sexta, amanhã. Ivan Roman vai para Chapecó, aliás, foi para Chapecó ontem à noite, direto de São Paulo. O Júnior Alonso volta para Belo Horizonte, não viaja para Chapecó. Preciado volta para Belo Horizonte, não viaja para Chapecó. E o Vitão viaja com a delegação para Chapecó. Ou seja, esses jogadores informados, porque estavam servindo as seleções. E o Campinho, Henrique, tá lá, ó, com 3 zagueiros. Não. Não, 1000 vezes não. CJ, o Atlético vai enfrentar a Chapecoense. Nossa. 3 zagueiros. O ataque dos caras é Giovanni Augusto, Bolazzi e Ítalo. 3 zagueiros? Se agora essa fala vai ser colocada na Não, Arena pode Condá. colocar. Pô, Giovanni Augusto, quando jogou no Atlético, fez uma boa temporada ali naquele time do Lucas Prato. O Bolazzi, ano passado, participou desse time do Cruzeiro. Mas, gente, o Atlético vai jogar contra o Chapecoense para botar 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes. Vai ter 3 caras lá na frente para incomodar a Chapecoense. Eu não concordo, CJ. Só lembrando que jogou com 3 zagueiros contra o Inter, contra o Vitória e contra o Fluminense. Nos jogos fora de casa. Dos 4 jogos do Brasileiro Barba à frente, 3 foram com 3 zagueiros. No primeiro Isso contra o tudo, Inter, gente? que ele... Não lembrava disso tudo, não? No Sim, primeiro ó. contra o Inter, pra ele dar uma mudada, e nos outros fora de casa, né? Contra o Inter foi Vitor Hugo, Tressoldi e Roman. Contra o Vitória foi Alonso, Tressoldi e Roman. E contra o Fluminense foi acho que esse mesmo trio. Alonso, Tressoldi e Roman. Não, gente, Eu tiraria, só pra fechar, CJ, eu tiraria o Vitor Hugo do time e colocaria ou um meio-campista ou um cara de ataque. O meu time eu tiraria o Vitor Hugo e colocaria o Cassierra. Esse seria o meu time do Atlético pra hoje. Mas por que o Sampaoli, um argentino, teve aqui, escalava 3 zagueiros, chega outro baba, que outro argentino escala 3 zagueiros? Isso é uma deficiência do elenco, uma carência em outras opções pelas lateras, não estão satisfeitos com os que têm, ou não? Não, CJ, pelas características do elenco, é isso aí que é o que tem de melhor. O torcedor arrepiava até o cabelinho do Cox quando tinha 3 zagueiros. O Sampaoli, ele me surpreendeu um pouco porque ele fazia o 3 zagueiros em alguns momentos do jogo e normalmente ele usava um volante para fazer esse falso zagueiro. Então ele me surpreendeu. Agora o Barba não. O Barba já jogou assim muito tempo. Eu acho uma característica dos argentinos. Eles têm usado muito esses 3 zagueiros. Não sei se é por característica do elenco não, CJ. O Atlético tem alguns zagueiros mais fortes. Se você quer um time mais físico, que o Barba parece que quer, faz sentido. Você quer um time mais defensivo, um time que joga com as linhas mais baixas. Esses times que jogam com as linhas mais baixas tem muito cruzamento contra. Muito cruzamento contra. O time fechadinho, o time vai na linha de fundo, o adversário vai na linha de fundo, você tem Lianco, Juan e Vitor Hugo dentro da área, a probabilidade de você tomar gol de cabeça, teoricamente, ela vai diminuir. Eu vejo mais por esse sentido da característica do treinador. Não sei, o Atlético, pra mim, tem condição de jogar com uma linha de 4 e eu prefiro, e eu escalei meu time aqui já essa semana algumas vezes com uma linha de 4. Eu acho que tem um pouco da deficiência dos volantes para proteger essa defesa. Eu acho que como os volantes que o Atlético tem, nenhum deles tem uma característica de proteger ali à frente da área, ser aquele camisa 5 mesmo, tem o Tomás Pérez que tá começando a jogar agora. Eu acho que os treinadores buscam alternativas, e entre essas alternativas, vou colocar 3 zagueiros, que aí eu consigo dar liberdade para um sempre saltar e fazer esse primeiro combate e tentar já quebrar a bola para ela já chegar tendo algum combate ali contra o ataque antes do time pegar a defesa completamente exposta. Eu acho que tem um pouco em relação ao meio de campo, ao time inteiro, né? Não só ao meio de campo, porque colocar só nos volantes é complicado, mas ao time inteiro que protege pouco a defesa. Eu tô com o Henrique, tá? Eu tô com o Henrique. Dos volantes? Não sei. Pelo banco de dados
que tenho do Eduardo Domingues, ele não jogou tanto assim com 3 zagueiros do Estudiantes, não. Tá? Mas no Colón antes, o time dele era com 3 zagueiros. Mas tem muito tempo. Mas isso foi em 23, gente. E ele 23. Ele jogava com um volante que entrava toda hora na defesa, como o Maicon fez aqui no Atlético. Fazia uma linha de 5 em alguns momentos, inclusive. Mas ele não tem esse cara. Mas não como a gente tá vendo aqui, tá? Esse cara no Estudiantes era um volante de pegada, um camisa 5 típico. O Maicon não é um camisa 5, gente. O Maicon é um camisa 8, é um segundo volante. Ele tá quebrando o galho no Atlético de primeiro volante. O Maicon não é esse cara, nunca foi na carreira dele. No Atlético ele sempre jogou assim porque não tem. Eu fico vendo ali, ó. Eu acho que a preferência de treinador, gente. Essa questão, o Atlético não tem esse volante, não tem. Cara, o Thomas Pérez pode fazer, o Alan Franco pode fazer. O Cruzeiro jogou ontem sem primeiro volante, fez um grande jogo ontem. Com 2 caras que jogam muito, nenhum dos dois ficam parados na frente da defesa. O Palmeiras, que é o bicho papão hoje, joga sem primeiro volante. O Marlon Freitas não é esse cara, não tem essa agressividade. O Marlon Freitas é o cara do jogo. E o Andrés Pereira não precisa nem falar, os 2 volantes do Palmeiras. Então, assim... Mas há uma diferença técnica a imprensa, grande, né? Tá nessa... Do primeiro volante, do 5, do 5. Tem um ano. E o primeiro Atlético é o primeiro volante mesmo. Ou é jogar bola. É isso ou aí, é pôr a bola no chão, é dar qualidade no jogo. Mas eu acho que eu tô na sua linha aí, porque quando você coloca o campinho aí, Lucas, por favor, essa era a pergunta que eu ia fazer para o Cabido e para outros. Quando você vê o time do Atlético, gente, olha aí, individual. Se nós tivéssemos o super trunfo, você fala assim, cara... Teremos. E teremos. O Alan Franco é um jogador de seleção. O Hulk, olha o Coelho, olha o Lodge. Vou pegar meu tênis e mandar na sua cabeça, velho. Vamos parar de falar que o Alan Franco é jogador de seleção, gente. Ele não é, não? É. Então. A seleção dele. Ué, mas... Pô, você tá falando do Clube Atlético Mineiro, CJ. Então tem que mandar ele embora. Porque ele é jogador de seleção do país dele. Titular o absoluto Alonso lá, é titular absoluto. O Alonso é jogador de seleção do país dele e nem tá aí. Eu juro que eu quase tirei meu tênis mesmo, tá? Não, mas eu virei aqui. Mas quando você pega individualmente, o Everson é bom goleiro, o Lianco então não tá na seleção dele, mas é bom zagueiro. O Juan tá bem. O Alexander, se tivesse dentro do campo, pensando igual pensa fora do campo, seria... Mas é um bom jogador, tecnicamente, já foi elogiado por muitas pessoas. O Renan Lodge, quando chegou aí, vocês elogiaram, parecendo que estava chegando aqui o Roberto Carlos ou o Marcelo. O Vitor Hugo é o jogador do Atlético que mais agradou da contratação. Surpresa. O Hulk, não precisa nem falar o quanto ele é ídolo. O Coelho é um jogador agudo que... Foi melhor do time ano passado. Aí a gente pega isso individualmente. A minha opinião, ela é impopular. Tá bom, tem bagre, não tem. Aí quando junta... O time não dá liga. A minha opinião, ela é impopular. Eu acho o time do Atlético que é ruim? Eu acho, não tô falando que é ruim. Mas eu acho que ele não tem a qualidade que a gente acha que tem. Não, mas o problema é coletivo, não é o individual. Não, é individual também, CJ. Eu acho Vocês estão falando pra botar a bola no chão e jogar a bola. A gente tá falando desses rapazes que estão em campo, eles sabem fazer isso? Sabe? Sabe, Cabi. Gente, mas... sabe? Fazer contra quem? Contra quem? Eu acho que Mas o aí não problema tá não é dando esse. liga. Eu acho que o problema é o Atlético tem o problema dos desfalques, que isso é algo que atrapalhou muito o time nos últimos anos, mas principalmente as decisões equivocadas com treinadores, a troca de comando o tempo inteiro. Você não dá sequência. O Milito chegou na final da Libertadores e da Sul-Americana. Demitiram o cara, principalmente porque a final da Libertadores acharam que ele não teve a coragem de arriscar como ele deveria ter arriscado. Mas ele também quis ir embora, né? Tá, mas a cabeça tava ruim. Depois, Sim, né? Depois que já tinha tudo ido por água abaixo. Aí você traz o Cuca, porque demite qualquer treinador, o Atlético busca o Cuca de volta. Tudo quando tá ruim, busca o Cuca que o Cuca resolve. Agora aí ele tá empregado, tá? Ele tá empregado aí agora. Demitiu o Cuca, buscou o Sampaoli. Com 3, 4 meses pra acabar a temporada. Começa o ano, você demite o cara. Aí agora você traz o Barba. Se o Barba não te der resultado agora, você vai demitir ele no final do ano? Eu acho que isso é o principal. Os jogadores precisam ter mais vontade, entregar mais em campo individualmente, sem dúvidas. Mas como que o jogador vai entregar se o coletivo não funciona? Então, eu acho que a consequência das atitudes, das escolhas da diretoria do Atlético refletem no campo. E o campo vai falar. E os jogadores estão gritando, o time não tá dando certo. E a seleção do Alan Franco ficou na frente da sua, viu, Cabidão? A seleção do Alan Franco, com 3 pontos a menos. Eu quero saber na Copa do Mundo como é que vai ser, ué. Foi punido, mas eu acho que é mais que nem, viu? Não, mas não, pera aí. Então vamos falar sério aqui. Você acha que a seleção equatoriana vai ficar à frente da seleção brasileira na Copa do Mundo? Eu só acho Você acha aí? Não, falando sério, você acha isso? Eu não tô falando nem da seleção equatoriana, eu tô falando do Alan Franco. Eu acho ele bom jogador. Nem é o problema, cara. Eu acho o Alan Franco muito bom jogador. E acho que ele é desvalorizado.
Ele não é o marqueteiro, não é o jogador que fica falando. Ele é um jogador que joga muito pro time. E gosto muito do Alan Franco. Não, tudo bem, CJ, mas aí é perfil Não, de mas não é desvalorizado, não. A gosto. torcida Eu acho valoriza ele. A torcida Não, mas valoriza o acabamos Alan de Franco. desvalorizar o cara aqui. Não, ó. valorizar, Aí não. acabamos de Não, desvalorizar é ele porque aqui, ué. vocês falam jogador de seleção A torcida dando um valoriza o Alan peso Franco. que não tem. E aí, com todo respeito a seleção equatoriana. Mas eu acho que Então, isso não é nem pro Alan Franco, gente. Eu acho que essa questão do jogador de seleção não é pro Alan Franco. O Alan Franco é titular do time. É um dos caras mais confiáveis que o Barba tem à disposição. Mas eu acho que usar essa chancela de não, mas esse cara aqui é jogador de seleção, pro Alonso, que não vem jogando bem, é um erro. Ah, o Ivan é jogador de seleção, mas o Atlético não põe o Ivan Román pra jogar. O Minda é o jogador de seleção. Até agora não mostrou pra que Mas veio. isso tá no O Preciado combo da é jogador de nomenclatura. seleção. Quando você trouxe Entra o- em campo e tá Não, quebrando a o bola. mas quando Román trouxe o jogou Renan- os últimos 4 jogos. E quando Não, mas trouxe agora ele tá jogando. Mas falam do Román, o jogador de seleção há muito tempo. E eu acho que o Román tem que jogar mais, sim. Mas é porque falar isso, usar essa chancela de jogador de seleção, você tá querendo colocar uma grife no jogador que talvez ele não tenha. A grife isso é em campo. colocada, Henrique. Primeiro que isso faz parte do futebol da nomenclatura. Quando o Renan Lodge chega, ele é tratado como jogador de seleção. Quando o Preciado chega, ele é tratado como jogador de seleção. E sobre render em clube e seleção, outro dia nós estávamos questionando que o Vini Júnior joga no clube, mas não joga na seleção. Isso faz parte do pacote. Você observa. Agora, você prefere contratar, investir, analisar e acompanhar um cara que está sendo convocado para a seleção do seu time? Ou o Zezinho lá que não aparece. Pô, isso tem um peso, isso tem uma chancela, tem uma grife. Porque se não tiver uma grife, gente, então que se dane o cara ser convocado. Se não tiver um pouco de peso nisso, então Não, mas importa vamos lá, nada mas a discussão ser inicial convocado pra foi, a seleção. discussão inicial foi, por que todo treinador que chega, em algum momento pensa em 3 zagueiros no Atlético? Esse foi o início da discussão. Esses últimos argentinos que chegaram fizeram. E aí... É só um detalhe. Até assim, nós não estamos... Pelo menos eu, né? Não sei se vocês estão colocando que o Atlético é defensivo com 3 zagueiros. Mas eu acho que os 3 zagueiros do Atlético não performam, independente, gente, se é um sistema defensivo, ofensivo. Acho que individualmente o Atlético tem bons valores, mas que coletivamente, e aí com uma linha com 4 ou com uma linha com 3, não encaixa. Faz força pra jogar. Não tá encaixando, ainda não encaixou, é isso, eu também concordo. Até Faz força pra jogar. E desde o Sampaoli. E continua ainda com o Barba, ainda a gente não dá pra falar que o Atlético jogou bem, que o Atlético encaixou. Vou gabaritar, CJ, 3 zagueiros, primeiro se for 3 zagueiros, eu acho que o Román joga. Acho que o Román não tá indo lá à toa, não. Se for 3 zagueiros, ele tá nesse jogo aí. Ele tá nessa escalação, eu acredito. Mas ali pra mim eu tiro um zagueiro, que é o caso Vitor Hugo, Alan Franco lateral direito, Equador lateral direito. Vai, Alan Franco lateral, pode ir, pode confiar, Barra. Alan Franco lateral direito, e aí entra mais um atacante. Aí pode ser o Dudu, pode ser o Scarpa aberto, acho que o time fica mais ofensivo. Você tá falando do Alan Franco lateral, ó. Mas CJ, o Atlético jogar mais, o Henrique tem falado muito sobre isso. O Atlético querer jogar mais, não sei nem se é muito a ideia do Barba, mas ele já falou que sim, que ele precisa de mais jogo. O Atlético querer jogar mais, o Alan Franco como primeiro volante não é esse jogador. O Alan Franco, ele é muito mais um cara tático, posicional, que é muito bom no duelo defensivo individual. Raramente o Alan Franco toma um drible, mas não é o cara que vai criar jogadas, que vai dar dinâmica pro time com bola, como primeiro volante. Por isso que como lateral, ele jogando de frente pro jogo, para ele é um pouco mais fácil. Ele não é jogador igual o Michael, que vai jogar de costa, vai girar, como o Alexander faz, como o Vitor Hugo faz, o Vitor Hugo meia. Então, eu prefiro já que a lateral ainda não firmou, eu prefiro o Alan Franco como lateral e deixa Thomas Pérez e Alexander, caso o Alexander esteja mesmo disponível e querendo jogar. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aí nos comentários. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!